Como é que é para a senhora estar na história do Estado e nessa posição de primeira mulher senadora eleita pelo Estado da Paraíba? Bom, primeiro, dizer que não só da honra que a gente tem, da alegria, da honra que nos foi dada, de fazer parte de uma história onde, no futuro, onde nós não estaremos mais aqui, né? Você saber que quando se falar, e quantas vezes a gente se refere a mulheres que foram referência, né, e que foram pioneiras na história. Então, quando a gente se refere a essa mulher lembrada, então você saber que você vai ser lembrada pelo fato de ter sido a primeira mulher representando o Estado da Paraíba no Senado Federal. Isso é uma honra muito grande e assim, eu sou muito grata ao povo da Paraíba e muito grata a Deus pela oportunidade. Lembrando que vai ser importante muito mais ainda aquilo que dentro da minha história vai ser construído lá no Senado. Porque não basta, se você certamente, o pioneirismo sem protagonismo também, ele não vai dar o resultado que nós gostaríamos. Então, o protagonismo no que diz respeito a você protagonizar uma história de trabalho, uma história onde as pessoas estão criando uma expectativa muito forte, né, diante disso. Eu mesmo sou muito exigente de mim mesma. Acredito que por isso chegamos até aqui também, uma das características que eu tenho, né, de exigir de mim, para que a gente possa ter a excelência, buscar a excelência. Não existe perfeição, né, nós não somos imperfeitos, somos humanos, então erramos, acertamos, mas sempre buscar aprender, crescer. E é isso que eu tenho certeza que fez com que pudéssemos chegar até aqui. A história, né, você primar por uma história limpa, né, por uma vida pública, ou seja, pública ou privada, que lhe dê a tranquilidade de você andar de cabeça erguida. Isso tudo foi um contexto que nos levou a esse momento tão especial no Estado da Paraíba. Me sinto representando cada mulher e assim, fico muito feliz porque onde chego, muitas mulheres vêm até mim dizendo, olha, coloquei minha expectativa em você, botei em você, não conhecia pessoalmente e tal, mas enfim. Então significa dizer que você também vai ter um espaço importante, onde metade da nossa população que é constituída e é feita de mulheres, vão ter uma representante que sente as mesmas coisas. Agora mesmo, em off, né, tem uma mulher, a nossa fotógrafa que está por aqui, ela fez algo que só uma mulher entende que outra sente, significa. Então, um cuidado, vamos dizer, mais específico, por ser mulher. Significa dizer só um pequeno exemplo, que no Senado Federal, óbvio que eu não vou só tratar da questão da mulher, mas vai ter uma mulher que sente, assim como as outras, o seu dia a dia, o fato de ser mãe, de cuidar da casa, de sustentar sua casa, né, ser a pessoa que leva para dentro de casa, através da sua luta, né, o recurso necessário para a sobrevivência, subsistência da sua família. Ao mesmo tempo, você se manter bem, seja na saúde física, mental, espiritual. Tudo isso é um contexto de uma complexidade que a mulher vivencia. E, como mulher, eu vou entendendo todas essas nuances, né, eu vou estar lá também representando essa parcela tão importante. A senhora foi vereadora, deputada estadual, agora senadora. Qual a avaliação que a senhora faz de uma mulher ocupar esse espaço da política que é majoritariamente masculino, que é feito por homens e que tem como principais representantes homens? Quais são as dificuldades que a senhora encontrou até então e que a senhora imagina que vai continuar encontrando? Primeiro, sabemos que não só historicamente, mas além da história, né, que mostra que realmente homens têm muito mais, tiveram e têm mais espaços, as mulheres começaram a ir para a luta, para o trabalho, quando os homens foram à guerra, né? E aí as mulheres precisaram trabalhar para poder dar o recurso em casa, né? E muitos que naquela época perderam a sua vida, as mulheres elas substituíram, fora aquelas que foram à guerra também, que aí é uma outra e longa história. Mas considero primeiro a importância, e assim eu escolhi para mim ter começado, eu digo sempre, do começo, do início, onde eu quis ser vereadora em Campina Grande, né, o parlamento que costumam chamar Mirim, que não é Mirim, é um parlamento extremamente importante, onde você tem condição, dentro do seu município, você exercer um papel fundamental. Então, aquele trabalho para mim foi
muito gratificante. Então, a minha honra de ter sido vereadora em Campina Grande, de ter feito daquele momento do meu trabalho uma parte da minha história, né, tão importante quanto hoje chegar ao Senado Federal. Eu quero dizer que eu valorizo cada momento, né, da minha vida. Na Assembleia Legislativa, poder ter chegado na última legislatura, ser a segunda mais votada, né, a primeira de Campina Grande na Assembleia Legislativa, então também, né, fazendo a história dentro da minha cidade, do município, né, que nasci, e ter a oportunidade de ousar. Acho que, acima de tudo, a força que nós temos, nós precisamos reconhecer, né, da força, e eu falo pessoal, a força de cada um, seja homens ou mulheres. Quando a gente está aqui tratando sobre a questão da mulher, em nenhum momento eu estou aqui discutindo sobre quem se sobrepôs a quem, mas a gente falar sobre parcerias, que são importantes. As mulheres têm os seus valores, os homens têm seus valores, as pessoas têm seus valores, né? E eu acho que o que é mais importante é você reconhecer o valor que você tem. Dificuldades temos, eu tenho várias fotos, inclusive esse que demonstra até nos últimos dias, reuniões onde tem uma mesa de 30 homens e eu estou lá sentada nessa mesa, sentada à mesa, né? O que é importante é você saber que, tanto quanto os outros que estão ali, você tem a condição necessária, você chegou ali porque você tem a condição e a preparação necessária para estar ali. Eu exijo também de mim, né, a formação, o contínuo aprendizado através de estudos, de pesquisas. Então, você poder ter a voz, utilizar o respeito, né? Quando eu falo em exigência de respeito, é porque da forma que você se coloca, naturalmente, existe esse respeito, né? As pessoas te respeitam. Hoje eu vejo muito mais homens que têm tido uma atitude que vão ao encontro daquilo que a sociedade hoje espera, né? Realmente de respeito aos espaços conquistados, sejam pessoas com deficiência, sejam mulheres, sejam negros, sejam todos aqueles que são minoria, nós mulheres como minoria nos espaços de poder, né? Então, isso tudo já tem tido um certo avanço, né, em cima da questão do respeito. Eu creio que sim, que em alguns momentos eu vou precisar ser mais forte, no sentido de colocar, né, de uma forma que necessite. Isso acontece, aí, vamos dizer, em bastidores você passa por situações como essa, mas assim, quando eu falo em bastidores, muitas vezes alguém pode olhar para você e se você não sentar, né, no lugar que lhe cabe, você vai ficar esperando e muito provavelmente pela maioria masculina, você vai ficar em pé. Então, quando eu falo isso, eu falo no sentido também figurativo, que é importante você se posicionar. E, no mais, o dia a dia, o aprendizado, como eu falei, o conhecimento, né, que o conhecimento vai dando os espaços que você tem. É importante avisar que agora mesmo, por exemplo, quem imaginaria que numa reunião entre 6 senadores eu iria ser escolhida como líder do meu partido. Então, uma mulher liderando, tem mais uma mulher, né, e os outros 4 são homens. Então, numa escolha onde foi extremamente, coloquei o meu nome à disposição e foi escolhido o meu nome. Então, isso é uma demonstração de que os homens eles têm modificado, né, e muito, com relação a essa questão do respeito aos espaços, né, que a mulher pode ocupar tanto quanto ele. Basta ter competência, que eles também precisam ter quanto a mulher para estar nos espaços que também estão. Eu pergunto também da dificuldade, senadora, porque eu acompanho o seu mandato e eu vejo que em diversos momentos, não só por parte de outros políticos, mas até da própria imprensa mesmo, existem cobranças, às vezes, em relação às mulheres, que são maiores e que muitas vezes nem tem a ver com no exercício da sua função de deputado, de vereador. Eu lembro de pessoas que criticam uma roupa que a senhora usa, um cabelo que a senhora usa. Como é que a senhora encara isso? Isso ainda é resquício do machismo, resquício ainda de uma sociedade que, infelizmente, a mídia durante muito tempo, e eu falo da americana principalmente, que molda, e não só a americana, onde a importância das mulheres como um objeto e como alguém que vem para ocupar espaço apenas pela sua aparência. Então algumas pessoas lamentavelmente ainda estão, e aqui eu não falo só de homem não, infelizmente ainda tem mulheres que têm esse tipo de atitude, de criticar, né, ou mesmo de observar apenas aquilo que é exterior.
E eu lamento muito, realmente esse tipo de coisa acontece quando você corta o cabelo e quando você sobe a uma tribuna e faz um discurso determinado sobre um tema tão relevante, quando você desce, a coisa que vão te perguntar é por que você mudou o cabelo. Então, isso, eu tenho matérias assim, guardadas que demonstram que ainda existe esse resquício que a gente precisa avançar, seja uma roupa, você não vai ver ninguém criticando, e aqui tem colegas que às vezes chegam com uma gravata extravagante ou com uma roupa extravagante, mas você não vai ver ninguém falando disso. E até acho que isso não deve ser falado, mas também da mesma forma com relação às mulheres. Se você olhar uma eleição americana, você vai observar as entrevistas com as mulheres, elas são extremamente agressivas no que diz respeito às questões, a questões pessoais, de aparência, de tudo aquilo que o indivíduo, que o homem, ele não seria perguntado. E aqui eu vou te dar um exemplo. Se você pegar a minha primeira entrevista sobre quando foi decidida a minha candidatura ao Senado Federal, durante muito tempo foi perguntado se o que era que meu pai achava ou meu irmão achava. Isso não é uma pergunta que se faz normalmente ao homem, mas é como se eu só estivesse ali por ter a anuência, né, dos homens da minha família. Então, o que é importante você dizer, ainda esse tempo a gente vai precisar conquistar isso, mostrar que estamos ali por espaços necessários, diferente do que muitos pensam na minha casa, para chegar aos meus espaços. Eu tive que lutar muito, minha primeira luta foi dentro de casa. Então, justamente por sermos ainda, temos esses resquícios ainda de machismo. Mas o respeito que existiu, assim, foi fundamental, o respeito entre homens, né, também, mulheres dentro da minha casa, de apoiar a decisão que fosse tomada, e a decisão foi unicamente minha, né, baseada naquilo que a população estava demonstrando, naquilo que as pessoas estavam mostrando que estavam querendo nesse momento. E na oportunidade, acho que a gente tem que ter coragem para usar. Eu acredito que a coragem, né, que me deu, a força que Deus me deu para lutar, porque foi muita luta e não foi fácil, mas é uma história bonita de contar. Quem sabe um dia a gente escreve um livro aí, como foi essa campanha, que foi para mim a mais desafiadora. Por quê? Porque tivemos pouco espaço de tempo, eu era menos conhecida e tinha que percorrer 223 municípios. Claro que não consegui fazer isso, mas tive muitos amigos e muitas pessoas, familiares, pessoas que admiravam e que acompanhavam o meu trabalho, os multiplicadores. Então é uma história de desafios, onde fiz em 2 dias 16 municípios. Eu sei, cada um de nós sabe onde é que a gente é melhor, naquilo que nós somos melhor e naquilo que nós não vamos tão bem. Então, saber que o meu contato com as pessoas é fundamental, porque eu gosto disso, aquilo que você gosta de fazer, de ver as pessoas, falar com elas, falar sobre o seu trabalho, ter a cabeça erguida de poder dizer o que você faz. Então, não tinha muito tempo para isso, né? E eu queria muito ter tido mais tempo para ter feito o que eu sempre faço, inclusive dentro do mandato, com o mandato popular, com mais ação, com o fórum Todas por Uma, que é justamente você ter contato, você falar com as pessoas. Então foi um grande desafio, né, mas a gente dá conta, lembrando que temos essas diferenças que não nos vitimizem, né, como mulheres e homens. Por exemplo, na chapa majoritária, nós tínhamos 2 homens, 2 mulheres. Certamente eu e Micheline, que era candidata a vice, nós tínhamos que ter um horário antes, uma hora menos de sono, 1h30 menos de sono, para que a gente pudesse estar pronta para o dia, né, para o desafio durante o dia. Enquanto o corpo passou o pente assim no cabelo, tá tudo certo. Mas isso não é para vitimizar, isso é para mostrar que quando a gente quer algo, quando a gente acredita em algo, quando a gente tem esse desejo, a força, a capacidade, a vocação, a gente faz tranquilo, porque a gente está acostumado a fazer isso em casa, dividindo não é por estar na política, né? Todas as mulheres fazem isso. Então, aquelas que estão na sua luta, cada uma na sua luta. Então, eu diria que, mesmo enfrentando ainda esse tipo de situação, a gente precisa, quando isso acontecer, a gente mostrar e, sabe, expor e não admitir. É isso que e as mulheres precisam ser solidárias umas com as outras. No caso, na defesa, porque um dia sou eu, outro dia pode ser você, que pode sofrer esse tipo de situação. Quando a senhora colocou seu nome na disputa pelo Senado, primeiro que eu acho que ousadia e coragem foram palavras-chave para a senhora, mas muita gente também achou que
você estava meio assim, meio pirando mesmo, porque você saiu de um mandato quase certo para deputado estadual, você provavelmente seria reeleito deputado estadual, para tentar brigar contra gigantes, assim. Passeou ali naquelas pesquisas entre o quarto lugar e terminou quase o mesmo volume de votos do primeiro. Como é que foi para a senhora isso? Ela acha que rolou uma subestimação assim do seu nome para o Senado? Na verdade, eu estava muito focada. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa ter é a gente acreditar naquilo que você deseja. Então, eu já sentia que a Assembleia com a minha missão cumprida. Eu não sou carreirista política, eu gosto do que eu faço. Então, o fato de abrir mão de um mandato onde seria provavelmente muito mais tranquilo, né, muito mais fácil de imagina, andar 10, 12 municípios, seria muito mais tranquilo. Então, uma eleição bem mais, vamos dizer assim, sem estresse, vamos dizer, bem mais desestressante. Mas o comodismo, né, ele me incomoda. Então, não foi bem assim, de um dia para a noite, é importante já dizer. Em janeiro desse ano, eu já no meu coração, assim, já começava a me enxergar partindo para um outro salto. E aí a gente se prepara, né? Todo atleta, todo aquele que vai para uma guerra, todo aquele que vai para uma batalha, ele precisa se preparar. Né? Você prepara, aí tem um provérbio que eu gosto muito, prepara o cavalo para o dia da batalha, do Senhor vem a vitória. Então eu preparei, como diz o meu cavalo, no que diz respeito a você passar desde o início do ano, construindo, relembrando, mostrando o trabalho que a gente vinha fazendo, mais ação, fórum, isso já viu, aliás, o início do ano quando eu comecei a imaginar que eu poderia ir para um outro voo, mas o trabalho ele sempre foi constante. Então, por exemplo, ter a satisfação de ir para uma universidade, quando alguém me chama, porque eu tenho um trabalho já direto, que acontece sempre, através do fórum, através de mais ação. Então, assim, são coisas que apenas me davam a certeza de que eu poderia sim ousar, poderia sim ter a coragem. Mas alguns olhavam e diziam, podiam enxergar, e muitos enxergaram, muitos subestimaram, sim, é verdade. Mas eu tive assim, eu olhei para frente, eu tenho um foco e tapei muito meus ouvidos. Eu acho que isso também é um bom segredo para a gente dizer para as pessoas que querem vencer. Cuidado com aquelas pessoas que estão junto de você. Tem uma história muito bonita na Bíblia de Neemias. Ele foi fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém e muitos vieram aos ouvidos dele para dizer assim, desiste, começar a fazer fofoca, que aquilo não vai dar certo. E ele não deu ouvidos a isso. Então você precisa muito ungir os seus ouvidos. Eu ungi meus ouvidos, por exemplo, eu não queria saber de pesquisa, eu só queria saber que me dissesse onde era que eu precisava ir, onde era que não estava tão bom, que eu precisava visitar, ir lá conversar com as pessoas e trabalhar. Então, esse foco, você se cercar de pessoas que são importantes para você, no sentido de somarem, isso é fundamental. Eu não cheguei onde eu cheguei, né? Tudo isso aqui a gente está falando de Daniela, mas por trás de Daniela, ao lado de Daniela, eu tenho, graças a Deus, uma equipe maravilhosa, pessoas que me acompanham, que acreditaram junto comigo, que se eu estava, então, se alguém pensou que eu estava, né, louca por ousar, também ousaram junto comigo. E também foram, nesse sentido, né, no, vamos dizer assim, positivo, né, da palavra, eu também estavam na mesma vibe, os jovens gostam de dizer, de que vamos lutar, tem um espaço importante. Nós nunca tivemos uma mulher no Senado. Você tem uma história limpa, de verdade, que tem condições de lutar. Força você tem para isso, tem coragem para isso? Tem. Então o que é que falta? Uma boa equipe, que a gente tinha, graças a Deus. Tivemos outras pessoas que chegaram junto e que foram também fundamentais durante o processo. E eu acho que a receita é tudo isso, lembrando sempre parcerias que foram importantes, assim, mesmo que você não tenha obtido êxito em outros nomes da majoritária, como o próprio Lucélio ou o Cássio, mas relembrando que a parceria foi importante, e isso é fundamental dizer. Mas tem uma coisa que eu sempre, por mais que as pessoas olhassem e vissem diferente, as pesquisas mostrassem diferente, eu sempre acreditei. E também tem uma coisa, eu acreditei, dizia, não, eu vou, quem não entra para vencer? Aí realmente seria louco, né? Eu vou entrar só para eu dar um voo e vou perder.
claro que você entra tentando vencer, mas se isso não acontecesse, eu gosto de dizer sempre que a gente tem que ter o plano B em sua vida. Você não tem só, como eu disse, não sou carreirista política, sou pessoa que gosto muito de estudar, eu quero fazer o meu mestrado, que inclusive fiz disciplinas já do mestrado, então o que eu quero fazer, eu preciso fazer meu doutorado, eu amo estudar, sou pedagoga, então é algo que ainda está faltando na minha vida que eu quero completar, né? E eu, se isso não tivesse acontecido, naquele momento eu iria priorizar, né, o meu mestrado e ia para voos acadêmicos que eu gosto tanto. Então, aquilo ali já estava tranquilo. Por isso que meu coração era tranquilo com relação a ganhar ou perder. Mas eu estava sabendo que estava dando e oferecendo um nome à Paraíba e para uma nova história, que é isso que eu quero fazer. Sandra, eu tenho duas perguntas para a gente finalizar. A primeira, uma das fotos mais bonitas que eu acho da campanha é a foto da sua vitória, no seu Instagram, que a senhora postou no T7, abraçando sua filha. O que representa aquele encontro ali? E, de certa forma, a senhora incentiva ou apoia a sua filha a participar de alguma forma da política, a pleitear no futuro alguma candidatura? Porque eu acho que ainda faltam referenciais femininos na política, e a senhora, quer queira ou não, é um referencial desse. A senhora incentiva de alguma forma a sua filha a estar também participando disso? É importante, assim, para eu registrar, aquela foto foi um momento que 2 urnas de João Pessoa foram abertas. E como a gente tem uma certa experiência, por meu pai já ter sido candidato a prefeito, foi prefeito em Campina Grande, e certamente a gente conhece o chamado tendência de urna, né? Então eu estava ali no meu quarto em Campinas e estava com ela e com mais algumas amigas e saiu a segunda urna, não foi a segunda, foi a terceira urna em João Pessoa. E pela tendência de urna em João Pessoa, aquele foi o momento do abraço. Eu ali, em nenhum momento mais, eu nem escutei mais a apuração, se tivesse perdido. A partir dali eu estava assim, com o meu coração tranquilo. Foi um abraço de emoção realmente, e conseguimos, e vencemos. E sabe assim, uma coisa que não dá nem pra gente explicar. Muita gratidão a Deus. De manhã eu já tinha dito a Deus. Logo cedo, quando acordei, meu pai tinha estado comigo, a gente orou juntos, eu tinha falado para ele, pronto, minha parte eu fiz, e essa era a minha tranquilidade. O sábado de manhã, eu estava visitando a feira de Cabedelo, eu visitei a feira aqui no Mercado Central, depois fui para Campina Grande, fiz 4 adesivagens, voltei para João Pessoa, fiz mais uma carreata, voltei para Campina Grande, aliás, fiz mais uma live. O que é que eu posso fazer mais ainda? Até que horas e o que é que eu posso? Então, fiz. E aí no domingo pela manhã eu tinha a tranquilidade de saber que durante todo esse percurso eu fiz a minha parte. Você não pode querer conseguir, né, vencer na vida ou almejar conseguir algo se você está deitado apenas pedindo a Deus e pronto. Então, minha parte eu fiz. Então no domingo eu estava super tranquila quando acordei, que a minha parte tinha sido feita. As pessoas que estavam ao meu redor fizeram, todos nós. Então, estou pronto para o resultado. Então, quando saiu aquele resultado, foi aquele momento, quando saíram aquelas urnas, foi um momento de alegria, e ali eu não duvidei em nenhum momento mais. Com relação a estímulo aos filhos, eu tenho 3 filhos, eu não só tenho uma filha, eu tenho o Lucas, né, que já é vereador hoje, Marcela e Gabriel. Na realidade, eu estimulo meus filhos a fazerem aquilo que eles gostam, que eles têm como vocação. Se for, nós temos poucas mulheres na política, mas não necessariamente a minha filha tem que estar na política por ser mulher, né? Ou porque eu sou, então fazer com que ela seja. Bem como os meninos também não tem que estar. Inclusive, assim, na parte de Lucas eu fui um pouco ainda resistente até, porque a gente sabe que é uma vida que você precisa de muita disponibilidade, né, para as pessoas, menos disponibilidade para a família, né, e você está o tempo todo cuidando. Então é uma missão muito forte. Ela não é, para quem realmente leva a sério, não é uma coisa simples. Mas eu estimulo, como eu disse para você, o meu caçula fazia direito, não estava feliz e quis fazer nutrição. E eu falei para ele, você tem que estar feliz porque aquilo que ele realiza, né, você vai fazer bem feito. Então eu estimulo, faça bem feito, estude muito, se aprofunde. Então se for política, que seja, né? De qualquer forma, que você faça a sua parte como um ser político
todos nós somos, né, no seu dia a dia. Mas não por ser mulher, eu estimulo a minha filha, eu participo porque você é mulher, precisamos de mulheres. Se esse for o desejo, eu estimulo assim como os homens ou qualquer um deles, os 3 filhos, para aquilo que eles desejam fazer. Senadora, para finalizar, nessa eleição a senhora demonstrou sua força. Em 2022, a senhora acredita que o Estado está preparado para ter uma mulher governadora e esse nome pode ser o seu? Eu ainda me assumi no Senado Federal. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa, é importante até inclusive dizer a quem está nos assistindo, né, que a importância de concluir o mandato, né, e você concluir da forma correta, está aqui, daqui a pouco já estou ouvindo aqui falando, mas tem uma discussão ali que está me interessando, eu preciso também estar ali, estar interessado aqui nesse momento. Mas, assim, eu devo dizer que é um momento onde a gente precisa ter concentração total naquilo que a gente faz. Tudo veio na minha vida foi consequência, né? Então, eu me concentrei como vereadora, a consequência veio deputado estadual, a consequência veio um segundo mandato estadual, enfim. Então, a gente tem que, eu acho que você tem que estar pronta. Quando eu fui perguntada em janeiro, como falei, que estava me preparando para dar novos voos, eu fui perguntada o que era que eu gostaria de que eu estava almejando. Interiormente, no meu coração, eu estava sentindo Senado Federal, mas realmente eu não disse, porque eu acredito que nem a pessoa iria tomar um susto, talvez não iria acreditar, mas aquilo ali, o que eu respondi? Eu disse, eu quero estar pronta para o desafio que chegar em minhas mãos. Então, eu devo dizer que agora é hora de concentrar no mandato de Senado Federal, de senadora, né? Assim que estou fazendo, me dividindo, indo a Brasília, voltando. É importante ter contatos lá, é importante você já pensar numa equipe de excelência para que você possa fazer um bom mandato, porque ninguém faz nada sozinho. Agora mesmo, minha pauta é muito também educação, então tive a oportunidade de receber ligação do senador Cristóvão Buarque para conversar comigo, porque a pauta dele, ele procurou saber informações sobre os senadores e o meu perfil. Ele gostaria muito de, inclusive, passar alguns projetos que são relevantes e que vão ficar lá. E assim, eu acho que além do contato com os senadores, além da importância de você estar com as mulheres também, né? Teve um curso agora, um seminário essa semana, ao mesmo tempo correndo para cá, para a Assembleia, ao mesmo tempo tendo que dar conta de toda uma agenda, e aí aproveitando a oportunidade para dizer que estarei de volta aos municípios para agradecer, né, no próximo ano. Eu não consegui ainda fazer isso, né? Então pessoalmente eu quero estar. As pessoas que estão mandando e enviando mensagem, peço sua paciência, porque eu mesmo respondo, inclusive a maioria das vezes eu respondo no meu Instagram. Então algumas directs, quando chegam cobrando, cadê você não responde tal, mas você não imagina a quantidade, graças a Deus, eu sou grata. Então uma certa paciência, né, para tudo isso. Então a gente tem que vivenciar o momento, né? Estar aqui agora. 2022, nem lembro que ano você fala, que será? Fica para 2022, quiçá, né? Deus sabe todas as coisas, baixa cada dia o seu mal. Então, viver o dia de hoje, né, que é o que a gente tem para hoje.